Bom, pessoal, estou mexendo no setup para a gente começar a fazer o over. Tá, vamos começar leve, nada muito forte. Talvez para um usuário caseiro ele já seja bastante forte. O que acontece é o seguinte, eu estou fazendo uma voltagem em torno de menos de 1.6 volt, porque nós temos suporte de refrigeração extrema, senão eu não poderia numa refrigeração normal. Aqui no CPU Configuration, a gente tem o ratio, que é o multiplicador, tá? Esse daí a gente vai setar no valor máximo para tentar uma frequência mais alta. O C1E, em todo overclock que a gente for fazer, a gente deve desabilitar ele, tá? O prefetcher e o prefetch, tá? Eles são para diminuir a latência de acesso. Então, convém a gente, para pegar marcas boas, deixar ele habilitado. O máximo CPU ID a gente desabilita, que é para não ter nenhuma limitação. Virtualization a gente vai desabilitar, porque nós vamos trabalhar com o sistema operacional só. CPU UTM, proteção de temperatura, a gente desabilita. Execute Disable Bit, a gente desabilita também, a gente não vai se preocupar com código malicioso de memória e tal. Então pode desabilitar também. Processadores ativos todos, né? O Speed Step e o Say State a gente desabilita. Isso sempre pode fazer isso no overclock extremo, tá? A gente vai setar aqui, começar setando 200 vezes 21, que é partido de 4.200, que não é nada forte. Para fazer a avaliação do processador, tá? A gente pode diminuir a memória. E primeiro vamos avaliar o processador. Isso é uma coisa que a gente sempre deve fazer. Quando for fazer um overclock, testa primeiro o processador, acha os limites do processador, acha os parâmetros do processador, depois nós vamos estudar a parte das memórias, tá? Enquanto mais alta a frequência, quanto mais a gente apertar a latência, mais forte elas vão ficar. E as voltagens, tá? Overvolt eu vou habilitar para poder trabalhar todas as fases. Load Line Calibration, que a gente costuma utilizar para dar menos queda de voltagem. E as voltagens que a gente vai setar, que são sempre as mais importantes, né? O processador, o Phase Locked Loop, que é uma voltagem mais ou menos estável. O IMC voltagem, que ela é a voltagem do que a gente chama de QPI RAM ou VTT, depende da placa-mãe, tá? Então a gente vai setar também ela num valor não muito alto para a gente poder trabalhar. O PCH, que em algumas placas é o IOH, a gente tem o PCH no caso dessa placa. Vai setar também no primeiro parâmetrozinho que começa a ficar mais forte, tá? E a voltagem RAM, da RAM a gente vai setar de acordo com a nossa memória, especificação da nossa memória. E vamos entrar e vamos torcer para entrar, né? Porque quando a gente faz overclock extremo é assim. Bom, pessoal, eu estou aqui em 4.423 MHz, que nem vocês podem ver, tá? E para isso eu estou usando um programinha da ASUS que chama Turbo V. Esse programa ele vem disponível já com o CD da placa-mãe. Vocês podem ver que o multiplicador que eu já tenho ele fixo, multiplicado por este número aqui, que é o BCLK Frequency, vai nos dar a frequência de clock. Eu estou aqui com 210 vezes o multiplicador dele, tá? A voltagem da RAM original e o IMC, que eu calculei aqui 1.4, nós estamos trabalhando com um valor relativamente baixo ainda, tá? Eu vou tentar ir subindo aos poucos. A qualquer minuto, o que vai acontecer? A qualquer minuto vai travar, porque a gente não sabe. Estamos estudando pela primeira vez o limite dele. Eu vou dar mais uma aumentada, vamos ver se ele vai. Olha lá, ele está agora a 4.535 MHz, vocês estão vendo? Já está numa situação bem legal para um processador de 2.666. Olha lá, nós estamos com o processador a 4.620 MHz, conforme vocês podem olhar ali, tá vendo? Ó, esse programa aqui é um programa gratuito que a gente pode pegar no www.cpuid.com. É obrigatório para validar os resultados. Vamos subir mais um pouquinho. E a hora que ela morrer, a gente vai ter que refazer os settings. Olha lá, nós estamos agora mais um só, 4.704 MHz. Vocês estão vendo que... Olha lá, vamos subir mais um pouquinho. 4.767. A gente está vendo que ela está indo, ó.
4.853, ó. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma ferramenta na BIOS da ASUS, que é o Tools, tá? A gente entra no ASUS Overclock Profile e tem a oportunidade de setar a configuração que a gente tinha marcado, que tinha dado mais ou menos certo. O que acontece? Quando a gente voltar lá, tudo aquilo que a gente tinha feito tá guardado. Em cima disso, a gente pode mudar só o que a gente acha que devia ter mudado naquela hora. Eu dei uma aumentadinha um pouco na voltagem do processador, aumentei um pouquinho o QPI DRAM, ou VTT, ou IMC. Depende da placa-mãe, ela vai ter um nome diferente, tá? É importante vocês prestarem atenção nessa voltagem especificamente, que é a voltagem mais perigosa que tem para o processador, que é o que o pessoal fala de voltagem terminator. Agora, como a gente já tinha visto como é que a gente estava indo, ele já estava indo em torno de 227, então a gente já vai direto para não ficar subindo um de cada vez, e ele já foi direto lá para 4.700 MHz. Quando estiver chegando perto, convém a gente fazer mais devagar. Ó, o que ele levou a gente a crer? Que não foi uma boa ideia a voltagem que a gente mudou, tá? Isso acontece muito, a gente tem que ir mais ou menos que por tentativa e ver. Recomendo também que mudem sempre uma coisa de cada vez, porque senão a gente não vai saber o que está falhando. Ó, agora eu coloquei configurações bastante agressivas, tá? É importante a gente saber também que cada processador tem um comportamento, isso é muito importante. Então a gente pode ter duas unidades idênticas, por exemplo, a gente está usando um Core i5 750 e a gente pode ter um comportamento totalmente diferente de um para o outro, totalmente assim, completamente. Um pode ter um limite de, sei lá, de 4.800, 4.700, o outro um limite de 5.300, 5.400. Bom, pessoal, agora eu vou abrir aqui o nosso programa CPU-Z para mostrar a frequência que nós estamos, tá? Estamos em, olha, 4.340 MHz, tá? Essa frequência, estou com as memórias soltas, não está um overclock extremamente agressivo, nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos correr com este overclock um teste muito conhecido, que é o teste do Super Pi, tá? Esse teste vai nos dar um tempo, e esse tempo nós vamos tentar melhorar ele cada vez mais, tá? Depois a gente vai correr esse teste sem overclock nenhum, e no fim vai olhar quanto que a gente tinha, quanto que a gente conseguiu, e ver quanto que a gente melhorou de desempenho, tá? Para vocês terem uma ideia como é que isso funciona, é assim, eu vou correr 1 mega. 1 mega, o que significa? Que eu vou calcular o valor de pi com 1 milhão de casas decimais. Vamos ver o tempo que a gente vai fazer. Ele está correndo lá, ele vai ter os loopings dele e ele vai dar um resultado. Então, a gente chegou no resultado de 9 segundos 625, 9.625 segundos, tá? Agora nós estamos 4.639, tá? Uma frequência bem mais alta. Vamos correr o mesmo teste com essa frequência. Ele deve dar uma marca bem melhor do que aquela. Essa marca eu posso melhorar ela de muitas formas. Eu posso melhorar ela apertando o North Bridge dela, apertando as memórias, a latência das memórias, que é o que a gente usualmente faz. Agora, se você olhar, olha que marca incrível, ela atingiu exatamente, isso aqui é mais difícil do que bater um recorde, você conseguir fazer um valor quebrado redondo. 9.000, olha, nós conseguimos 9 segundos, agora nós vamos melhorar um pouquinho mais. E depois nós vamos modificando nossos parâmetros para conseguir cada vez uma marca melhor. É assim que é a realização de overclock e benchmark, né? É essa brincadeira aqui, a gente vai melhorando, melhorando. Bom, galera, hoje a gente se despede de vocês e o objetivo hoje foi mostrar o desempenho da Maximus 3 Fórmula e como é que a gente faz um overclock extremo. Mais pra frente nós vamos ter outras oportunidades de mostrar outras coisas e espero vocês da próxima.